Oiê, eu sou a Juda Andréa e este é o Fluxo Criativo. Aqui é onde a gente recorta o mundo, cola possibilidades, cria novos universos através das nossas conversas. E eu espero que te inspire e te motive a seguir criando. Hoje trago o Vitor, tarólogo, empresário, nômade, meu sócio e amigo pessoal, amigo da vida. Amo. E hoje, nessa nossa conversa que vai ser literalmente no fluxo, porque assim, Zero preparada. Amo, amo. eu coloquei um tema aqui para a gente poder conversar, óbvio, né, para pelo menos ter um direcionamento, que é falar sobre colaborações, sobre a importância da gente estar junto, né? Como o Vitor se tornou meu sócio, então acho que a gente tem muita coisa para compartilhar sobre isso. Vamos lá. Bom, eu sou o Vitor, Vitor Viajante ali no Instagram, pra quem não me conhece. Eu sou tudo isso que a Ju falou. Eu comecei ali sendo, né, comecei largando a faculdade, no começo de conversa, então eu comecei com uma pessoa totalmente perdida. Larguei a faculdade de artes cênicas depois de 3 meses. Comecei a viajar o mundo ali, comecei a fazer um mochilão na América Latina, totalmente fudido, quebrado, capenga, xoxo, sem dinheiro nenhum. E voltei pro Brasil alguns meses depois e acabei fazendo uma consultora de tarô, uma taróloga. E depois disso, acabei virando tarólogo. Resumo da ópera, virei tarólogo. E fui tarólogo por 5 anos. Sou tarólogo até hoje, né? Fui aí, isso foi em 2020, né? Virei tarólogo e, ao longo do percurso, acabei também virando mentor de tarólogas, assim, e professor de tarô. E aí que começou minha jornada como empresário, né? Então, hoje em dia, eu acho que eu posso me dizer realmente tarólogo, nômade, né? Porque todos esses anos também estive viajando e daqui a pouco volto a viajar de novo, daqui a um mês e meio. E empresário, acho que é isso. Você começou a viajar solo. Eu sozinho. Da onde que veio essa vontade de você viajar sozinho? Porque você podia talvez viajar com outras pessoas, enfim, mas por que sozinho? Cara, eu acho que na verdade não tinha uma outra opção. Eu acho que eu tinha essa vontade já, então assim, eu acho que para começo de conversa, eu já tinha uma vontade muito grande de começar a viajar sozinho. Eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu sempre tive essa coisa, na verdade, de viagem dentro de mim, né. Eu tenho Marte em Sagitário, então eu sempre gostei dessa coisa de outras culturas, outras línguas. Então o mundo em si, eu sempre tive vontade de conhecer. Mas eu não via isso necessariamente como uma possibilidade de uma vida nômade, né, era uma coisa muito louca. Até quando eu tinha acho que uns 15 anos, eu conheci esse canal no YouTube, que não existe mais, né, mas que era Damon and Joe. Não sei se você conhece, Ju. Amo! Amo. E eu conheci a Damon and Joe, o Damon e a Joe, quando eu tinha uns 15 anos. E, cara, eu via a vida deles, assim, porque, pra quem não sabe, né, Damon e Joe eram dois melhores amigos, assim, gravavam um vídeo pro YouTube. E eles eram nômades, assim. Eles viviam viajando pra lá e pra cá. Não era nem necessariamente nômades, assim, eles só eram youtubers ricos que viviam viajando por aí, criaram uma marca, assim, com essa amizade que eles tinham. Eu achava aquilo incrível, porque era, gente, uma hora eles estavam ali, numa semana eles estavam nos Estados Unidos, na semana seguinte estavam na Grécia, e aí iam para França para falar francês, aí fazer vídeos em várias línguas, e eu via aquilo como uma possibilidade incrível, assim, de vida, mas eu não fazia a menor ideia como é que eu ia fazer aquilo acontecer. E quando eu estava nessa época da faculdade, eu seguia a Luísa Moraleida, que é outra nômade, e foi numa época que eu segui ela, não era nômade na época, e ela só postou um vídeo falando, larguei tudo e comecei a viajar sozinha. Eu fiquei em choque, falei, mano, como assim? Eu só recebi a notificação do YouTube com esse vídeo dela. Falei, mano, como assim? E E aquilo eu acho ficou que dentro teve de mim. um período, eu não sei exatamente o ano, mas que parece que muita gente fez isso, né? Todo mundo, cara. Assim, óbvio que também é uma coisa do algoritmo, né? Daí, quanto mais você pesquisa sobre, mais vão chegando pessoas que também viraram nômades. Então, parece que todo mundo virou, mas não exatamente. Mas eu acho que teve uma época, ali 2018, 19, talvez, que tava muito essa coisa, o nômade digital, antes de pandemia, antes de ser home office. Teve. Eu acho que, assim, na verdade, eu não, nem via como uma possibilidade ainda de trabalho nem nada. Então, para mim, essa coisa de nômade digital, eu via como algo legal. Eu acho que eu já tinha até pesquisado algo assim, tipo, cara, nomadismo digital, o que que é isso? Eu achava uma coisa muito louca. Mas eu falava, mano, como é que eu faço isso aqui na prática? Essa galera fala que tem um negócio online, tipo assim, mano, como é que eu vou abrir um negócio online? Não faz o menor sentido para mim. E aí comecei, né, e eu tive essas vontades, teve essas pessoas que apareceram ali que eu comecei a seguir como modelo. E aí, cara, então eu tinha essa vontade de viajar, entrei na faculdade, e aí eu lembro que eu falei, bom, eu acho que o que que eu vou fazer provavelmente aqui nessa época da faculdade? Eu vou aproveitar os feriados que tem aqui para começar a viajar, sozinho, né, para um lugar, para passar 2 dias, 3 dias, porque eu queria saber como que era essa experiência. E aí teve essa primeira vez, que esse foi esse primeiro feriado que teve na faculdade, foram 3 dias. É essa a minha chance de começar a viajar sozinho.
E aí eu só peguei uma carona, né, eu organizei e tal, peguei umas caronas, assim, bem baratinha, fiquei num hostel e fui pra São Tomé das Letras. E aí ali naquele momento, assim, vivi 2 dias incríveis em São Tomé das Letras, que foi, assim, uma coisa meio, sabe, transcendental, nebuliana. Mística total. É, chileleca total, 19 anos, sabe, roupa de lã, Cusco, Pachamama e Arro, arro, toda, ho, arro, axé, e vai. namastê e vai. E Atlântida e tudo mais. E principalmente São Tomé das Letras, né? Que é a terra dos EPs e a Total. galera toda maluca. E foi incrível. E aí eu falei, cara, eu voltei pra faculdade e eu voltei muito mexido. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E durante, olha que loucura, enquanto eu tava nessa primeira viagem, quando eu tava lá, eu conheci uma mulher que trabalhava como copywriter. Ela chamava Juliana. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na vida, né? Copywriter, pessoa que escreve, é paga para escrever textos persuasivos, né? Para marketing digital. Então ela meio que mostrou, assim, me ensinou o que que era aquilo, mais ou menos, assim. Falei, gente, essa mulher, para que isso aqui, ela tem um negócio com isso, nem era uma coisa muito grande na época. Preciso entender mais. Eu peguei o contato dela, a gente continuou conversando. Resumo da ópera, voltei para a faculdade e falei, gente, acho que eu preciso seguir fazendo isso aqui na minha vida. Eu não sei o que que eu vou fazer para seguir viajando, mas acho que esse é o caminho. E aí a faculdade começou a parar de fazer sentido. Quando eu vi, eu falei, bom, eu não tenho companhia para ir, eu amei ter viajado sozinho, e eu acho que viajar sozinho vai me trazer mais dessa energia, dessas pessoas, e vai fazer minha vida se De movimentar. você literalmente se colocar no mundo. Exatamente. Mas assim, o que eu acho mais interessante da sua história, que obviamente se conecta com a história de muitas pessoas, Uhum. é que por mais que você tenha ido sozinho, entende que tudo aconteceu por conta dos encontros que você foi Totalmente. tendo. Totalmente. Foi através dessas conexões, dessas conversas, dessas pessoas que as coisas vão se abrindo, as possibilidades vão se abrindo, as referências também, que daí você vê um caminho, você fala, calma, se essa menina faz isso, É mesmo. se essa menina faz isso, eu também posso fazer, por que não? Eu também compartilho disso, porque eu também tive essa experiência de viajar sozinha por um tempo. Acho que é uma experiência muito transformadora, porque você se abre para a vida e para os outros de uma outra forma. Porque, querendo ou não, quando você já vai acompanhado, você fica fechado, você fica ali com o seu grupo, que também é muito legal, mas não é a mesma coisa. Não Quando é, você não. vai sozinho, e eu lembro a primeira vez que eu viajei sozinha foi para Buenos Aires. Eu lembro que os primeiros dias eu fiquei meio tímida, eu fiquei meio assim, ai, não conheço ninguém, não sei falar espanhol. Fiquei assim, ai, aí eu fiquei um dia inteiro praticamente sem falar com ninguém, porque eu estava sozinha. Eu fiquei num hostel, só que assim, a hora que eu cheguei não tinha ninguém no quarto, sabe? Que você chega às vezes numa hora que Foi. ninguém tá lá. Aí eu saí, fui conhecer a cidade, fiquei andando. Então, assim, quando eu voltei também já era meio tarde, então tinha umas pessoas dormindo. Então eu passei um dia inteiro quase sem falar com ninguém. No segundo dia eu fiquei, não, hoje eu preciso falar com alguém. E aí no segundo dia eu me coloquei ali para jogo. Eu falei, não, de hoje não passa, eu vou falar com a primeira pessoa que aparecer. E foi isso. E eu lembro que na época foi muito libertador, porque assim, eu lembro de conversar com uma menina que era da Irlanda, com Uhum. o inglês todo enferrujado, porque também fazia muito tempo que eu não, sabe, não falava inglês com ninguém, mas a gente se comunicou, isso que é o mais legal também, né, da viagem, porque você vê que você se comunica pelo olhar, vai além, né, do verbo. Quando você tá com as outras pessoas, tem muitas formas de você se abrir e se comunicar, e se as duas pessoas estão abertas, né, para se comunicar, vocês vão dar um Uhum. jeito. Exato. E aí foi muito legal, assim, parece uma colisão de mundos, literalmente, quando você conhece uma pessoa que vive uma outra realidade, outro país, outra cultura, é uma colisão, assim. Eu acho que isso abre a nossa mente para muitas coisas. E por isso que eu acho que todo viajante se conecta, né? Parece que a gente se atrai, porque a gente entende isso. Cara, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, então vamos aproveitar também. É sempre intenso, é sempre assim, o último dia. É, É sempre. sempre quase uma despedida. Então, assim, vamos aproveitar. Eu acho que isso a viagem me trouxe como lição também, de aproveitar os encontros como se fosse assim, os últimos. A gente esquece, faz muito tempo que eu não viajo sozinha, inclusive. Você também, né? Tá um tempo aqui baseado. E aí é muito fácil da gente esquecer. E quando a gente tá viajando, a gente lembra disso. É muito especial. Enfim, olha, a gente já foi
Droga. 100% prolixo, mas eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando sobre encontros, colaborações, pessoas. Mas assim, na internet, agora puxando mais também para o que a gente pensou em falar aqui, né? Na internet, eu acho que isso é muito essencial, assim. Porque mesmo você trabalhando sozinho, sendo autônomo, eu acho que quanto antes você entender da importância desses encontros, dessas parcerias, dessas trocas, mais leve e mais rápido também pode ser o seu crescimento. Uhum. Eu era tarólogo, eu falava ali sobre nomadismo digital e tudo mais. E nessa época eu tive meu primeiro parceiro, na verdade. Ele se chamava André, ele morava lá no Paraná, era um querido. E a gente fez o primeiro lançamento de um curso meu na época, que era um curso de como fazer mochilão. Como fazer seu primeiro mochilão e tal. Cara, eu lembro que assim, o André tinha toda a expertise que eu não tinha, porque o André ele era estrategista, ele era gestor de tráfego, ele desempenhava várias funções ali, ele escrevia tudo, né? Eu era responsável por, né, aparecer como imagem, criar conteúdo, dar aula. E eu lembro que nessa primeira parceria já foi muito positivo, assim, já foi super positivo. Mas lembro que foi a primeira vez que eu senti um gostinho de, nossa, trabalhar com alguém, que foi ele que tinha me prospectado na época. Cara, trabalhar com alguém realmente vai me levar um pouco mais longe do que isso. Do que onde eu tô sozinho aqui, né? Então, eu tinha meu resultado sozinho e tudo mais, mas eu não tinha muito norte. Eu acho que você se junta com outra pessoa porque a pessoa te dá um norte para alguma coisa que você não tem. Então, né, eu tô aqui e eu me junto com essa pessoa porque essa pessoa vai me dar algum norte ou ela vai exercer alguma função que eu não vou fazer. E isso aqui vai me facilitar muito e vai me ajudar muito com que eu consiga chegar num outro lugar, né, que é o lugar que eu quero. Quando eu era só tarólogo, né, isso assim, teve esse breve hiato ali, eu tava, que daí o André apareceu na minha vida, mas eu, quando eu era 100% tarólogo, eu comecei a fazer várias parcerias, né, com influenciadores, assim, foi assim que eu comecei a crescer bastante, comecei a virar o tarólogo das blogueiras, ali, que eram nômades e Eu viajantes, amo. sem virar o tarólogo delas. E, cara, eu acabei crescendo muito por conta disso, assim. Então, eu ofereci ali meu serviço, a gente fazia essa troca, essa parceria, a gente acabava virando amigos sempre, no fim das contas, assim. Então, uma super gratidão, sempre que foram pessoas que me alavancaram. Obviamente, só me alavancaram porque eu fui lá e fiz a minha parte, né? E fiz acontecer, e fiz um bom trabalho. É, É, tem isso. não era só a pessoa, né? Ela estava servindo ali com a audiência dela. Mas foram essas trocas que foram construindo também a minha base para um primeiro momento, assim, para começar a crescer, sabe? É uma relação, né? Independente se é uma relação de trabalho, de amizade, uma relação amorosa, mas é tipo, precisa somar. Isso, Esse que é só... o negócio. Não pode te tirar de você. Eu acho que tem que ter equilíbrio no Uhum. final das contas. Como toda relação, tipo, acaba que um ajuda o outro naquilo que tá desequilibrado. De Exato. alguma forma. Que no nosso caso aqui, Vitor, como meu sócio, ele é mais a parte estratégica, né? 100% meu estrategista, que era a parte que eu sentia mais dificuldade, de fato. É aquilo que você falou. Eu fiz isso por muito tempo sozinha, mas é muito diferente quando você tem alguém também com uma outra visão, né, que tá fora do seu corpo, da sua cabeça, que se sabota a todo momento. Então, essa pessoa que tá de fora vê algo que você não vê. Então, tem várias coisas que às vezes essa outra pessoa vai enxergar muito além de você e ela vai trazer isso para você, e aí vocês conseguem ter essa troca e vão caminhar juntos e crescer muito mais. Eu Uhum. sinto também que eu cheguei num ponto, depois de muito tempo trabalhando sozinha, de sentir essa necessidade, tipo, nossa, eu queria ter alguém também para compartilhar As duas dores. Eu partes. acho que esse é o ponto, Uhum. né? Porque assim, é uma delícia também compartilhar os ganhos, óbvio, é o que a gente mais quer, né? Uhum. Os lucros, os ganhos, mas ter uma pessoa que você pode compartilhar dores, que vai te entender, porque ela tá na mesma. Trabalha da mesma coisa que você, depende daquela coisa, é muito diferente. Né? Eu sinto isso, tem muita gente, às vezes, que trabalha com internet também sozinha e não tem alguém para falar sobre isso. E às vezes as outras pessoas não entendem. Tipo, você vai conversar com um cara que é CLT e não tem ideia de internet, não vai entender essa sua dor, sabe? De tipo, o Instagram me boicotou hoje, caramba, não sei o que. Parece até que é uma coisa muito pequena, né? Mas não é, porque é o seu trabalho, Olha ali, a sua vida naquele momento, né? né? É diferente. O Instagram pra gente é outra coisa do que é o Instagram para uma pessoa que não depende dele para ganhar seu dinheiro. Uhum. Né? Para outra pessoa é só uma rede social, normal, posto quando eu quero, tanto faz, posso deletar também se eu quiser. Gente, pra gente não. É, ter alguém também que vai entender e vai compartilhar essas dores
Isso é muito legal, assim. E pode ser um sócio, mas pode ser um amigo, né? Um amigo que você faz no digital também. Uhum, Enfim, e essas parcerias também que você falou que é muito bom uhum, fazer. Eu também já fiz assim de começar uma amizade ali no digital com as pessoas. E aí, a partir disso, chamar, por exemplo, pro meu podcast, e aí nisso a gente vira amiga, e aí faz uma outra coisa junto, aí vem para São Paulo, vamos se encontrar, vamos. Eu acho que, e só que para fazer isso, né, amigo, acho que é até legal a gente falar. Você precisa querer, primeiramente, né? Tem que ser algo genuíno também esse querer, porque senão não bate também. Você vê quando é só por interesse, né? uhum. Ou quando realmente é uma pessoa que você fala assim, meu, essa pessoa, ela me acompanha de fato, ela gosta de mim, vamos somar junto, eu acho que tem tudo a ver. Então não é para ser algo forçado ou só para o seu benefício, tem que beneficiar os dois lados sempre. Acho que assim, são dois lugares diferentes, assim, porque eu tinha, quando eu estava fazendo essas primeiras parcerias, né, de influenciadora, por exemplo, assim, né, para fazer a divulgação de tarô ali e tudo mais, cara, realmente assim, era muito na raça. Então eu mandava uma mensagem na DM ou mandava uma mensagem no e-mail, mostrava quanto eu realmente conhecia aquela pessoa, usava piadas internas da comunidade, chamava ela do jeito que a audiência chamava, eu realmente acompanhava aquelas pessoas. Então eu não estava só procurando gente para me dar ibope, né? Eu tava realmente assim, pessoas que eu gosto e que eu acho que vai Sim. conteúdo. E que, cara, eu amo você, amo seu conteúdo, vai ser um prazer pra mim poder fazer uma parceria com você. E aí eu tive a grande sorte de que, cara, eu acho que todas as pessoas que eu abordei, que eu queria, tirando uma ou outra, tipo, uma que até hoje falou assim, ah, eu queria tanto ter feito pra ela, que eu nunca consegui, que foi a Lela Brandão. Eu prospectei ela, mas na época ela já tinha uma taróloga, ela falou pra mim, nossa, Vi, ia adorar fazer com você, mas eu já tenho uma taróloga, então não vai rolar. Mas todas as outras pessoas que eu queria muito fazer, eu consegui, assim, então era muito É bom. meio não ter medo também, né? Tipo, o máximo que você vai receber é um não. Tipo assim, olha, você não tem Então, que perder. Eu falava pra ela, tipo assim, olha, se você gostar, você grava só. Se você não gostar, você não precisa fazer nada. Eu que tô colocando meu na reta aqui. E você não tá gastando nada com isso. Você só tá agora, assim, eu só tô te oferecendo meu tempo. E se fizer sentido pra você, você me divulga. Mas existe o gatilho da reciprocidade. Então, se eu faço algo por você, e que é bom, né? Você vai muito provavelmente querer compartilhar aquilo com as pessoas também, né? E querer agradecer de alguma maneira. Então, acho que se eu tivesse que dar alguma dica, cara, realmente manda mensagem e se mostre assim, genuinamente interessado na pessoa, mostrando que você acompanha a pessoa, que faz sentido para a pessoa, e aí você propõe o que você quiser propor ali. Mas realmente sendo bem sincero, bem simpático. Agora mesmo, ó, fazia muito tempo que eu não mandava mensagem para alguém, porque eu não sou de mandar mais mensagem hoje em dia, né? Mas fazia muito tempo, e aí tem uma pessoa que eu adoro, que eu amo acompanhar, que é a. Sabe o No Plans for Tomorrow, a Gabu? não conheço. Pra você ver. Mas ela é uma influenciadora agora super grande, e ela viralizou, acho que faz uns 2 anos atrás, com um vídeo que era assim, cara, fui num date na Itália, não sei se você viu esse Ah, eu lançamento. acho que eu vi o vídeo. Então, viralizou total, comecei a acompanhar a Gabu desde então. A Gabu, ela tá morando agora em Chiang Mai, lá na Tailândia. Eu tô indo pra lá daqui um mês e meio, né, basicamente. E aí, uma amiga minha também tá lá, que eu já conheci, que também era minha cliente, depois virou minha amiga. E aí eu falei, cara, eu tô indo pra aí e tal. Mandei uma mensagem pra ela, nunca tinha mandado mensagem pra ela, tá? Enfim, a gente nem se segue, eu sigo ela só, mas ela nem sabe quem eu sou. Oi, Gabu, tudo bem? Tá, como é que você tá? Minha amiga tá aí, né? E ela é sua amiga. E eu queria, cara, eu queria muito te conhecer, porque eu tô indo pra Chiang Mai e tal. Enfim, você topa um café quando eu estiver aí, só pra mostrar no radar. E ela assim, nossa, oi, Vitor, tudo bem? Claro, cara, bora se conhecer e tal, não sei o quê. E, mano, ela conhece assim, eu não tô indo pelo interesse, assim, eu realmente quero conhecer ela de verdade, assim. Porque eu acho ela muito legal, então eu ia amar ser amigo dela. Mas, cara, ela conhece uma galera, assim, desse meio também, sabe? Tipo assim, cara, ela é amiga da Marina, assim, você vê essa teia de pessoas que se conhecem e tal. Eu, assim, Meu, e essa teia, é exatamente isso que a gente tá falando aqui. exato. Você conhece, você vai fazendo conexões a partir disso, É, né? Tipo, mandando uma mensagem, botando a cara a tapa ali, tipo, você sabe que pode ter uma troca legal, uma conversa legal. Acho que o interesse também é nisso. sabe uma coisa que eu sinto, assim, pelo menos hoje em dia? Por exemplo, eu falei isso aí de ela conhecer a Marina e tal, mas assim, quero conhecer a Gabu só porque eu gosto muito dela, assim, não tenho nenhum interesse por trás, assim, de trabalhar junto, de fazer alguma coisa junto, até porque, assim, eu já não tenho nem mais tempo pra trabalhar. Então, assim, não tem mais esse lugar. Na época que eu fazia parceria para tarô, eu lembro que eu via qualquer pessoa, assim, obviamente, era uma amizade, mas assim, eu via qualquer possibilidade de cara, nossa, eu via muito como network, né? De essa pessoa pode me ajudar a crescer, eu posso chegar lá e tudo mais.
Então hoje, na verdade, eu vou te falar que é até uma sensação mais libertadora, assim, cara, querer conhecer as pessoas, assim, mas não tem nenhum viés financeiro. Sim. Então, hoje eu tô nessa situação, mas crescendo, não que isso fosse um problema, mas crescendo eu tava assim, cara, quem que pode ser um networking e tudo mais? E hoje eu acho que eu tô muito mais pensando em, cara, quem são essas pessoas que eu quero genuinamente ter na minha vida como amizades, enfim, pessoas para ter por perto, não sempre pensando em networking. Mas eu acho que naturalmente, né, esse networking é feito. Então, aí naturalmente Porque acontece. é isso, porque como vocês trabalham no digital, você está se aproximando de pessoas que estão meio que, por mais que sejam áreas diferentes de trabalho, mas como é ainda o mesmo rolezinho digital, você Uhum. conecta com um, que conecta com o outro, que depois lembra de você, que depois. E assim vai indo, assim as coisas vão crescendo também. Sabe? Eu acho que isso, enfim, é muito humano isso, né? Você fazer conexões. Então, eu acho que isso é muito legal de trazer para as pessoas, principalmente para a galera do meio artístico, criativo, que é uma galera que muitas vezes é solo, é autônoma. Lembrar disso, assim, sabe? Não caminhe sozinho, sabe? Porque na verdade é uma ilusão você achar que você vai fazer tudo. Porque às vezes, como você tá no seu quartinho, ali no seu computador, ou no seu, enfim, com o seu caderno escrevendo, ou seja lá o que for que você faz, né? Parece que você tá fazendo tudo sozinho, mas não tá, porque também quando você vai buscar referência, e como toda pessoa criativa a gente precisa buscar referência, referência é o outro, É sempre essa. sempre. É sempre o externo, é o mundo. É uma viagem, mesmo que dentro da sua casa, mesmo que pelo computador, é uma viagem, é uma busca por referência. Então, eu acho que é honrar mesmo essas trocas e assim, se jogar nelas. Eu acho que eu me identifico muito nesse lugar, assim, com você, porque eu também era 100% eu e não tinha ninguém. E no máximo era, por exemplo, acho que você, na verdade, foi a primeira pessoa que eu contratei, né, Ju? Como designer, porque antes a gente ser sócio, pra quem não sabe, né? E ninguém vai saber do caso. Antes da gente ser sócio, a Ju era. A gente se conheceu, na verdade, por conta, olha só, por conta de uma amiga, né, que era Sol, que Tá era. vendo como uma coisa leva a outra? E eu É, conheci a Sol pela internet também, Instagram. ah, Comecei a trabalhar com ela. Aí ela me indicou para você, ela me indicou ah, para um monte de gente, inclusive agradeço a Sol para sempre, porque eu tive vários clientes por causa dela. E ah. foi isso, o contato, né? Mas enfim. Bom, você foi a primeira pessoa que eu contratei, assim, né? E acho que, assim, já foi um grande passo, assim, de, nossa, sentir que eu posso trabalhar com alguém e tudo mais. Naquela época eu não tinha todo um processo estruturado, então não era necessariamente, assim, não era uma equipe, né? Então eu te contratei por alguns meses e depois acabou saindo. Mas acho que uma coisa que você percebe depois, que você começa a trabalhar com alguém pela primeira vez, nem que seja isso, tipo assim, putz, te contratei ele por um mês. É que, cara, realmente é muito mais fácil você trabalhar com outras pessoas. E ainda que exija um investimento, que seja ali, né, mensal para aquela pessoa, cara, como realmente eu não consigo imaginar trabalhar e ter uma empresa sozinho hoje em dia. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo. Eu poderia hoje em dia se eu quisesse. Eu poderia, mas acho que eu nunca mais ia fazer nada sozinho. Eu poderia, assim, ser o dono 100% da minha empresa, mas, cara, eu ia delegar tudo que eu pudesse para qualquer pessoa. Então, assim, eu ia contratar um CEO, ia contratar a galera de suporte, ia contratar a galera de que você percebe que realmente, cara, eu não sei como que a galera que faz tudo sozinho hoje em dia, tudo sozinho, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer Dá tudo. muito trabalho, é muito cansativo. Eu ainda faço muita coisa, por mais que hoje a gente trabalha junto, mas eu ainda a parte de criação, a parte de design, edição e agora aqui o podcast é um projeto que eu tô fazendo sozinha. É muito trabalhoso, né? Hum, É muito, muito, muito trabalhoso. Demanda muito tempo, muita energia, e aí vai de você ver. Eu acho que aí também a gente entra nesse ponto, né? Sobre delegar funções, a dificuldade da delegar. pessoa autônoma de delegar. Óbvio que muitas vezes o que impede é grana, mas às vezes a pessoa tem a grana e mesmo assim não solta o controle. Claramente, acho que às vezes mas acho que uma coisa que eu gosto muito de acreditar, que eu passei agora, inclusive, para um menino que queria comprar de mim, antes mesmo de entrar aqui nesse podcast. Falei, cara, eu acho que você tem que ter uma coisa muito clara, que é você tem muito que queimar uma ponte, assim. Então, putz, eu não tenho necessariamente, eu não sei como que eu vou necessariamente pagar isso aqui, né? Você pode pensar dessa forma, obviamente de uma forma responsável. Mas assim, cara, se eu sei que isso aqui vai me trazer um retorno positivo, eu vou queimar essa ponte, ou seja, eu vou contratar esse profissional e vai me ajudar. Eu vou atrás depois de fazer esse dinheiro. Eu vou dar um jeito. Eu acho que é muito mais fácil quando você tá com uma tora enfiada no seu rabo do que para você agir, do que quando você não tem nada. Acho que as pessoas assim só vão
realmente conseguir crescer, a hora que elas conseguirem entender isso, assim, de cara, para eu conseguir crescer, eu vou realmente precisar delegar, eu vou ter que tirar as funções em cima de mim, e eu vou ter que passar para aquela pessoa, para uma pessoa aqui, eu vou ter que delegar para essa pessoa algo que eu não preciso fazer. Eu acho que eu tô num momento agora, e assim, isso pode servir para vocês, que é, cara, eu acho que eu realmente percebi, eu sempre fui muito bom de vender, mas eu estou realmente no momento da minha vida agora que eu percebo que eu realmente sou muito bom de vender e que eu preciso depositar a maior parte do meu tempo vendendo. Eu não preciso depositar a maior parte do meu tempo fazendo uma página de vendas ou fazendo, sei lá, qualquer coisa que não tenha a ver com isso. Eu posso sempre fazer outras funções, porque eu preciso de outras funções, mas grande parte do meu tempo tem que ser naquilo que eu sou muito bom. Então, por exemplo, se você é muito bom, cara, se você é ótima criando, então você tem que passar a maior parte do seu tempo criando. E o resto que não for necessário ali, você não é tão boa, passa para outras. Você delega. É, Eu acho que é nesse lugar. Por quê? Porque vai ser muito mais vantajoso. Pensa assim, se eu perder o meu dia inteiro, por exemplo, vamos lá, hoje eu tenho uma equipe de suporte, né? Então, assim, cara, se eu perder o dia inteiro, e assim, suporte da plataforma, que eu tenho os meus cursos e tal, então eu tenho uma pessoa que vai lá, a Ana, queridíssima, vai lá e responde as pessoas ali dentro da minha plataforma. Cara, às vezes é muita gente para responder. Tem vezes que é, tipo assim, 50 comentários. Eu vou perder, de repente, 1 hora e meia, 2 horas para fazer isso. Se eu conseguir contratar ela para fazer isso nessas 2 horas eu posso estar conversando com um cliente que vai me dar muito mais dinheiro, muito mais retorno, assim. Eu não quero parecer que sim, tá maluco, mas é nesse lugar de o que você é realmente bom, sabe? Para você não perder com ruído, assim, sabe? é. Não, e você cresce muito nisso. Porque é Muito. isso, é não perder tempo com uma coisa que outra pessoa pode fazer, vai fazer tão bem quanto você, às Uhum. vezes até melhor, né? Se é uma pessoa também, né, especialista nisso, e você foca naquilo que você é boa e vai, Uhum. sabe? Então, assim, delegar também tem a ver com essas colaborações necessárias para a gente crescer no negócio e na vida. Eu acho que até para além, se você não quiser ter um negócio, sabe, que fature muito, que você tenha muita conta, hoje em dia tem bastante funcionário para pagar, né? Enfim, é um estresse também, então não vou negar, não é para todo mundo assim esse estresse. Assim, cara, até se você não quiser crescer muito, você quer ter sabe, um retorno pequeno ali, um retorno bom para você, mas você não quer, sabe, expandir tanto, mas assim você tá comprando tempo. Eu sempre vejo dessa forma. Pagar outras pessoas para fazer o seu trabalho vai comprar tempo de vida. Então, tá bom, de repente você vai tirar menos por mês, só que você vai ter muito mais tempo do que se você E tivesse. paz, né? Você vai ter muito mais paz, assim. Então, olhar delegar como? Se eu tô muito estressado, talvez é porque eu preciso delegar um pouco mais para comprar tempo de vida. Então, acho que pagar outras pessoas nada mais é do que comprar paz e tempo de vida. Até essa parte, por exemplo, no nosso caso de sociedade, assim, a gente conseguiu equilibrar bem e você cuida de toda essa parte estratégica, a parte mais do marketing mesmo, né? Enfim, Uhum. valores, coisas que sempre que me pegam num lugar de muita dificuldade, hoje menos, porque agora eu já tô aprendendo, tratando na terapia, mas Hum. é muito bom, como eu disse, ter uma pessoa para compartilhar e eu adoro porque também o Vitor sempre me puxa minha orelha. Quando É. assim, quando você vê que tipo, eu acho que eu toquei numa ferida, Uhum. aí você me devolve. E eu acho ótimo que você me devolve, porque é uma forma também da gente crescer e eu olhar para isso e falar assim, e pensar, será que realmente isso é uma ferida? E aí ele tocou nisso e por isso que eu começo a, né? Ou Caos. caos total, ou realmente não, é algo que eu acho que é isso, eu tô sentindo que é isso e vamos fazer isso. Uhum. Então é você também, é bom quando as pessoas te entregam, porque Uhum. aí você consegue ter essa troca. E eu acho que isso só vem também com muita verdade, com uma parceria muito sincera, honesta, né, assim, e sem medo de expressar o que você precisa expressar, porque também é muito doido, porque a gente tá falando de parceria de trabalho, mas eu acho que isso serve também para relacionamento. Mas é um relacionamento. Se dá ainda melhor do que para namorar alguém que, assim, tem dinheiro em jogo. Então, É, ainda mais intenso, eu acho, sabe? sim, sim, vocês podem perder de fato, né, uma grana, assim, então é diferente. É, mas eu digo assim, disso da relação, quanto mais à vontade, quanto mais segura você vai se sente com a outra pessoa, mais flui, porque a outra pessoa vai entregar algo para você. Óbvio que pode ter conflito e é natural, mas Uhum. vocês vão aprendendo juntos e vão Uhum. somando e vão crescendo. Eu acho que as colaborações mais prósperas São acontecem quando você tá com uma base firme, quando você se sente segura, livre para ser quem você é,
né? Sem medo de se expressar para o outro. Amigo, não, eu amo porque a gente podia ficar aqui falando mais 5 horas, como a gente sempre faz, mas eu tenho que fazer um corte aqui, né, de meia hora de episódio. E aqui vamos para o nosso recorte final. Tá preparado? Bora! Vamos lá, então. Uma cor. Amarelo. Uma palavra que resume seu processo criativo. Nossa. Explorar. Pedra, papel, tesoura. Papel. Complete a frase. Criar é. Ai, meu Deus. Criar é sistematizar. Ai, muito virginiano, né? Mas Olha, totalmente. Criar é sistematizar, amigo. Eu fiquei. eu acho que assim, hoje em dia, se eu quero criar alguma coisa, a primeira coisa que vai ser, que eu vou fazer vai ser o quê? O que eu preciso fazer? Não, e você. Não, mas é que você é muito pé no chão e Eu muito virginiano nesse sentido de eu tenho uma ideia, eu vou materializar. Tá. Então, o que eu preciso fazer pra... Então faz total sentido sistematizar, organizar, tirar do papel. Porque normalmente as pessoas ficam muito na idealização e não na criação. E criação é materialização. Exatamente. Nossa, perfeito, fechamos. Eu queria agradecer, Ju, pelo convite. Me senti totalmente entrevistado, famosérrimo num podcast. Então, assim, achei incrível. Obviamente, para quem quiser me conhecer mais depois, ele pode me seguir ali nas redes sociais, aquela coisa toda. Estamos sempre ali. Para você que quer aprender mais sobre tarô, você pode me seguir ali também. Eu acho que é isso, Ju. Amei que a gente siga produzindo e, assim, criando e materializando cada vez E mais. prosperando. E prosperando, porque essa é a nossa parcela, né? Então, que a gente possa brindar isso, né? Ai, amei, amigo, fechamos. Fluxo Criativo é um podcast criado por mim, Juliana D'Andrea. Se quiser mergulhar profundo, eu te convido a conhecer a newsletter e os outros canais que compartilham mais pitadas criativas. Todos os links estão disponíveis na descrição do episódio. Até a próxima!